Você sabia que para os milagres de Deus acontecer na sua vida, você precisa ser uma pessoa bem organizada, uma pessoa na qual é organizada mentalmente, uma pessoa na qual é organizada também no seu ambiente? Fique comigo neste vídeo que eu vou te apresentar alguns desses critérios da organização para que os milagres de Deus também aconteçam na sua vida. Oiê, eu me chamo Jaqueline Souza, sou mentora comportamental e hoje nós vamos falar sobre o poder da organização e o que os milagres de Deus têm a ver com isso. A organização, ela faz parte dos grandes milagres que já ocorreu. Nós nos deparamos em várias passagens da Bíblia, na qual um dos princípios ali, antes de acontecer os milagres, foi tirar obstáculos, porque aquilo impedia de fazer aquele milagre, impedia de acontecer aquele milagre, também de organizar, de ter uma organização ali no ambiente, para que quando Jesus passava por algumas cidades, e nessas cidades acontecia grandes milagres. Mas antes desses grandes milagres ocorrerem, antes desses grandes milagres acontecerem, havia uma organização no ambiente. E quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei da passagem onde onde teve a multiplicação ali dos pães e peixes. Era uma grande multidão, eram muitos homens, muitas mulheres e muitas crianças. E quando chegou ali para fazer a multiplicação, o que Jesus pediu para fazer? Para organizar as pessoas em grupos pequenos e que todos se assentassem. Aí a gente vê uma organização muito bem feita pelo Mestre Jesus, pelo nosso Jesus. Então, se Jesus, ele fazia essa organização antes de acontecer os milagres, antes dele fazer os milagres acontecerem ali, imagine nós também precisamos ter essa linha de raciocínio, essa linha de organização, tanto na nossa mente, quanto também no nosso ambiente. Sabe, nós precisamos deixar as coisas bem organizadas, porque assim Deus, ele vai fazer grandes milagres na nossa vida. Se você quer ter mais clientes, se você quer receber mais recursos ali do seu empreendimento, comece a organizar a sua agenda, comece a organizar o pouco que você tem, porque Deus vai te colocar no muito. Mas se você não consegue organizar o pouco que você tem, imagine o muito. Se você não consegue ter uma organização financeira bem feita, imagine com muito dinheiro. Então você precisa começar a cuidar do seu pouco, a cuidar dos seus poucos clientes, a cuidar do seu pouco dinheiro, das suas poucas finanças, começar a investir esse pouco de dinheiro que você já tem, invista ele. Comece a organizar o seu ambiente, porque a organização também, ela é muito boa para a procrastinação, porque eu vou dar aqui um direcionamento, uma dica que eu sempre faço quando eu estou planejando para ir para academia ou para qualquer outro tipo de coisa que eu vou fazer logo pela manhã. O que é que eu faço? Antes de dormir, eu já me organizo, eu já me antecipo, sabe? Eu separo ali a roupa da academia, já deixo separada ali, porque quando eu acordo eu já coloco a roupa, já me arrumo e saio. Não tem vez para que as vozinhas fiquem falando, ah, não, mas tá muito cedo, você tá cansada, não dormiu ontem à noite direito, porque a organização, ela antecede as coisas que a gente vai fazer no dia seguinte. Então, coloque isso como um mantra na sua vida. Faça a organização, faça pequenas organizações no seu dia, organize a sua agenda. Se você tem filhos para ir para a escola também, porque eu tenho uma filha, eu já separo a roupa dela para ir para a escola, já deixo tudo separado, porque assim eu vou acordar com mais disposição, vai estar tudo bem organizado e assim eu não vou procrastinar. E também grandes milagres acontecerão na minha vida, porque eu já estou bem organizada, eu já estou bem planejada. Então coloque isso como um mantra na sua vida, porque os grandes milagres de Deus só vai acontecer na sua vida depois que ter organização da sua parte. Também nós vemos e nos deparamos com outros relatos da Bíblia, onde Deus, né, falou ali para Noé construir aquela arca para salvar a humanidade, salvar ali a família. Só que quando nós vemos Noé fazendo a arca, relatos na Bíblia, nós também vemos uma organização muito grande da parte de Noé. Porque para fazer uma arca do tamanho que foi,
Não foi algo bagunçado, foi algo bem organizado e bem planejado. Também tem ali de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus pediu para quê? Para retirar a pedra, para retirar aquele obstáculo, porque o obstáculo estava impedindo a ressurreição de Lázaro. E tem um detalhe muito importante: se Jesus quisesse falar para a pedra sair daquele lugar, a pedra ia sair, mas tem coisas que é só nós que podemos fazer. Tem coisas que estão nas nossas mãos, que Deus já nos deu um direcionamento, que Deus já nos falou que é para fazer, mas a gente fica esperando, né, os milagres acontecer sem essa organização, sem essa retirada de obstáculos. Quantos obstáculos têm impedido você de viver grandes milagres de Deus? Quantos obstáculos têm impedido de você viver uma vida com propósito? Será que é o excesso de redes sociais, excesso de amizades, excesso de ambientes que não te favorecem, que você vá muito a esses ambientes e não te favorece, pelo contrário, faz você diminuir como pessoa? Então comece a ser uma pessoa bem organizada, que eu acredito profundamente que os grandes milagres de Deus vai acontecer na sua vida. Se você gostou deste conteúdo, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.